Muito boa noite. O Trilhas da Democracia de hoje é ao vivo e recebe o professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner, para um diálogo sobre os ataques à universidade pública, a situação da universidade pública no pós-pandemia e no pós-Bolsonaro, e a tentativa de responder a seguinte pergunta: quem são os novos inimigos das ciências humanas? Flávio, é um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo. Eu é que me sinto muito honrado, Mondaine, por estar participando desse prestigioso programa que é Trilhas da Democracia, pela TV 247, sobretudo com você, meu colega da Universidade Federal de Pernambuco. Muito prazer, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem dessa nossa conversa de hoje. Bom, é preciso, antes de mais nada, dizer que esse programa de hoje, essa live de hoje, ela deve muito a um polêmico artigo, na verdade, a resposta, né, feita por Flávio, num artigo publicado no dia 4 de julho, nas páginas do Jornal do Comércio, aqui de Pernambuco, intitulado Digitocracia, né? Nós trataremos desse artigo, esse artigo atravessará toda essa nossa conversa, todo esse nosso diálogo. Flávio, antes de fazer uma pergunta sobre quem são esses novos inimigos das ciências humanas, eu gostaria de te convidar a dar um passo atrás, para depois a gente dar dois passos à frente, né? Então, um passo atrás na tentativa de recuperar, né, esse período, que foi um período muito triste, né, muito problemático, né, da vida acadêmica brasileira, né, particularmente daqueles que atuam no campo das ciências sociais, das humanidades em geral, né, que foram as críticas que também devem muito ao Suadizan, filósofo Olavo de Carvalho, né, que foi quem traduziu essas ideias que nasceram nos Estados Unidos, né, de que a universidade pública estaria sendo dominada pelo marxismo cultural, de que o pensamento de Antônio Gramsci, da escola de Frankfurt, as suas estratégias teriam sido utilizadas por comunistas para dominarem o cenário cultural da universidade brasileira. E, junto a isso, também as críticas à chamada ideologia de gênero. Então, Flávio, eu te pediria, nesse primeiro momento, né, que recuperasse um pouco dessa crítica boçal por parte da extrema-direita e que nós acompanhamos e tivemos que nos contrapor no decorrer dos últimos anos. Por favor, Flávio. Olha, veja, Bolaine, é uma pergunta difícil, evidentemente, mas observe, nesse meu artigo que você acaba de citar, eu começo ele lembrando de uma palestra que foi proferida pelo professor Christopher Pierre Snow, da Universidade de Cambridge, em 1957, em que ele, chamado The Two Cultures, das duas culturas, em que ele diz que há um diálogo que vem se rompendo entre as ciências humanas e as ciências exatas, e que, por exemplo, a Inglaterra terminou, naquele momento, logo depois da guerra, ainda durante a guerra e até antes dela, por valorizar muito mais as ciências exatas e as ciências da natureza do que as ciências humanas, com um prejuízo muito grande para a dupla formação que tanto a Alemanha quanto a América, pelo menos naquele momento, valorizavam, essa dupla formação. Claro, diz ele, ganhamos a guerra pela valorização que fizemos das ciências exatas, mas perdemos em termos de formação humana. Ele tenta resgatar um pouco esse diálogo, mas a gente percebe que mesmo hoje, e até hoje, ele continua sendo bastante fraturado, mesmo na nossa universidade. E essa fratura é muito inquietante porque ela não atinge somente a universidade. Quando a gente vê que a reforma do ensino médio no Brasil, protagonizada por certos grupos privados que têm interesses econômicos muito fortes na educação à distância e nos itinerários formativos, que praticamente disciplinas que já tinham sido instituídas pela nossa legislação educacional, pela LDBN, disciplinas como Sociologia, Filosofia e História, foram drasticamente reduzidas em suas cargas horárias, e inclusive podendo ser substituídas por professores com notório saber, cuja formação é uma incógnita.
Países como a Austrália e como o Japão simplesmente suprimiram os cursos de história e de filosofia no ensino médio. E certos estados americanos também não têm mais o ensino de filosofia, quando tinham, o ensino de sociologia e também o ensino de história geral, apenas o de história da América. Então, observe que há toda uma tentativa de desmoralização ou de evacuação do potencial crítico que ainda habita dentro das ciências humanas. Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho, a história é um pouco longa, por que é que esse ataque está sendo feito, de onde vem esse ataque, e por que é que um ataque às ciências humanas é também, e concomitantemente, um ataque à democracia. Essas duas coisas caminham, na verdade, juntas. Observe que Karl Popper disse certa vez que o pai da tecnocracia era Platão. Uma frase inquietante, porque na época de tecnocracia, na época de Platão, século V e IV antes de Cristo, não havia tecnocracia. Mas observe o seguinte, exatamente no século V antes de Cristo, numa cidadezinha chamada Atenas, que era uma cidadezinha de 400 mil habitantes, e dos quais somente 40 mil participavam da democracia. Mas é a cidade onde vai aparecer três coisas importantes para toda a cultura ocidental e que vai ser a base daquilo que muito mais tarde, mas muito mais tarde, nós vamos chamar de ciências humanas. Vai aparecer lá a tragédia, a filosofia e a democracia. E todos esses três temas estão praticamente dominados por um grande guarda-chuva, que é o guarda-chuva da tragédia. Mas a tragédia não entendam, por favor, a tragédia no seu sentido shakespeariano, do século XVII. É a tragédia no sentido aristotélico. Aristóteles, na Poética, ele define a tragédia como uma passagem do estado bom para o estado mau de um homem acima do normal dos homens, portanto, um aristocrata, que, por ter praticado uma ação boa, cai numa situação de desgraça. É o caso de Édipo, é o caso de Prometeu, é o caso de Antígona. Mas observe o seguinte, o que está em jogo, então, o que está em jogo na tragédia é o dilema entre liberdade e determinismo, entre necessidade e liberdade. Aquilo que eu posso fazer pela minha própria deliberação e aquilo que as forças do destino, da providência, da história, vêm e tomam. Ora, a democracia e a filosofia estão todas as duas praticamente dominadas por esse espírito trágico. A democracia é quando os homens se reúnem e dizem, a partir de agora nós vamos decidir o destino da cidade, mesmo que os deuses sejam contra, nós vamos agora assumir a responsabilidade por esse destino. Se vai dar certo ou não é outra coisa. Na famosa oração aos mortos que Péricles fez para os mortos do Peloponeso, ele disse o seguinte, esses mortos que aqui morreram, esses homens que aqui morreram, morreram para que uma ideia não sucumbisse, a ideia da polis. A polis não é a ágora. A ágora é um lugar para onde se vai. A polis é algo que se leva dentro de si. Uma determinada disposição do espírito para regular os conflitos humanos através da palavra argumentada e da crítica. A crítica que está tão ausente do nosso mundo político hoje, né? E, ao mesmo tempo, a filosofia, que é a tentativa da gente escapar da mitologia, escapar do domínio dos deuses e da cosmologia, e que a gente comece a questionar os conceitos com os quais nós trabalhamos e, sobretudo, com os quais nós orientamos nossas vidas. Tragédia, filosofia, pedagogia e democracia surgem no mesmo lugar, no mesmo tempo, entre os séculos V e o século VII a.C. Pois bem, nas ciências humanas modernas, é uma outra coisa que está acontecendo, e a gente pode dizer, como disse Lévi-Strauss, que, na verdade, o pai das ciências humanas modernas é Rousseau, com a sua noção de bom selvagem. O bom selvagem é apenas uma história simbólica, metafórica, para oferecer um paradigma para que nós pudéssemos construir uma disciplina chamada antropologia, ou seja, que nós pudéssemos, observando a cultura dos outros, a forma como os outros creem e orientam suas vidas, também poder, a partir disso, lançar um olhar sobre nós mesmos. O exílio cultural, a saída de nós mesmos, é talvez a melhor fonte que nós temos para, com a alteridade, vermos a nós mesmos. Observe que, no entanto, essa ideia de trabalhar a linguagem, o homem, dizia Michel Foucault, o homem nunca foi a grande preocupação do homem. Estivemos preocupados com o pecado, com a salvação, com a polis, com a tentação. Mas o homem nunca foi a grande preocupação do homem. E diz ele no livro chamado As Palavras e as Coisas, que assim como o homem nunca foi a preocupação do homem, também deixará de sê-lo, como um desenho feito na beira da praia, que uma onda vem e apaga. Uma frase que praticamente marcou uma espécie de chavão do chamado pós-humanismo, ou do anti-humanismo contemporâneo.
Mas o que foram as ciências humanas? Foram exatamente aquelas ciências que trataram inicialmente da alteridade, portanto, da antropologia, da etnologia inicialmente e depois da antropologia, que trataram da alteridade, através dos viajantes, dos relatos dos viajantes e, finalmente, daquela grande consciência de culpa, como dizia Levi-Strauss, do Ocidente, que se chama antropologia, que quando observaram o que eles fizeram com os outros, através dos grandes genocídios, dos etnocídios, não é? Que eles praticaram diante das culturas não europeias, não é? Inclusive a nossa, nossos índios. Nós tínhamos 8 milhões de índios quando os portugueses chegaram aqui, nós temos apenas 800 mil hoje. É todo o genocídio que foi praticado, em nome, portanto, de um humanismo que estava sendo dirigido exatamente por essa noção de ciências humanas. Uma ciência humana que começa com uma antropologia, vai passar pela sociologia e vai terminar na psicologia e na psicanálise, como psicologia profunda, psicologia radical. Mas o objetivo era compreender os outros para dominá-los, compreender a sociedade para controlá-la. Na sociologia, observe que Augusto Comte diz que o papel da física social, ou seja, a tentativa de se encontrar leis gerais e necessárias do desenvolvimento social, coisa que o próprio Marx vai fazer também, com a ideia de desenvolvimento das forças produtivas e suas contradições com a relação de produção, é uma ideia que vem do positivismo, é uma ideia que vem de uma tentativa de fazer com que aquelas ciências que dominaram a natureza também possam agora dominar o social. Então, as ciências humanas foram marcadas na sua origem moderna por uma necessidade de dominação, de uma forma de poder que, ao mesmo tempo, supunha que iriam nos levar para a liberdade, mas que criaram outras formas muito mais insidiosas de opressão. Um dos membros da escola de Frankfurt, Marcuse, foi exatamente o cara que apontou para essas contradições. Quer dizer, acusar a escola de Frankfurt como sendo responsável pelo nosso marxismo cultural ou pelo domínio hegemônico de uma determinada visão de mundo dentro das nossas universidades é uma deslavada, uma arrematada falsidade. Aliás, uma falsidade ideológica e, portanto, interessada, com o interesse que tem por trás. Então, mas bastaria, Flávio, que os críticos tivessem lido a dialética do iluminismo, né? A dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer. Pois é. Crítica severa. Se eles tivessem lido isso, eles sabiam a crítica que eles estavam fazendo, exatamente essa necessidade de uma sociedade completamente iluminada pela razão, termina num lugar, termina em Auschwitz. Olha o que ele diz, quer dizer, a ideia de uma razão simplesmente orientando todas as nossas relações. Lembre-se que Bacon, com o experimentalismo e o cientificismo do século XVI, Francis Bacon, ele diz que nós precisamos torturar a natureza para que ela nos revele todos os seus segredos. E o próprio Adorno vai dizer muito mais tarde, no século XX, que a natureza torturada pela nossa ciência moderna só fez uma coisa. Nós só podemos esperar uma coisa: um grande grito de dor. Observe que a mesma coisa nós poderíamos dizer das ciências humanas, que tentaram produzir um tipo de sociedade racional, gerida, e, sobretudo, gerida por um padrão científico que tinha sido mesmo aplicado nas ciências da natureza. É isso que a gente chama de tecnocracia. Ora, Platão foi o cara que odiava exatamente a democracia porque nela reinava a opinião não apodítica, como nós chamamos, a opinião não demonstrativa, não matemática, não científica. A opinião que gera aquilo que a gente chama de senso comum. Mas senso comum não é o contrário de senso filosófico, necessariamente. Senso comum não é a opinião desabalizada, a opinião pública desinformada. Não, o senso comum é o contrário de senso privado. O senso privado é a minha crença privada que precisa se defrontar com outras crenças para que a gente possa construir uma coisa que se chama de espaço público, sem o que a gente não pode falar nem de democracia, nem de republicanismo. E muito menos da constituição de um conceito político de povo, como povo soberano, de onde surge a legitimidade e a soberania do poder. Então, sem essa noção de espaço público, que é o espaço do confronto, da defrontação, ali onde diz Hannah Arendt, nós vamos nos defrontar uns com os outros para que nós possamos nos tornar visíveis, audíveis e podemos construir duas coisas: ação e poder. A democracia, portanto, não é mais um regime de poder, mais um regime de governo. A democracia é o regime que permite a existência da política, sem o que o espaço público não pode existir. E toda e qualquer supressão do espaço público ou da opinião individual argumentada significa a construção de estados totalitários.
Há duas frentes, uma de direita e uma, digamos assim, um pouco mais ilustrada, e o meu artigo era a tentativa de dar uma resposta a essa visão mais ilustrada. Há uma visão simplesmente fascista, totalitária, essa que pretende suprimir simplesmente o espaço público e, junto com ele, suprimir as instituições públicas, entre elas a universidade pública e, claro, a escola pública, porque daqui a pouco eu digo por quê. Suprimir as instituições públicas, suprimir os partidos que divergem da orientação fascista e que fazer com que a política ocupe todos os poros da sociedade. Que a família seja ocupada pela política de Estado, que as instituições educativas sejam ocupadas pelas políticas de Estado, que os meios de comunicação sejam ocupados pela política de Estado e que hajam, evidentemente, a existência de vários partidos, um no poder e os outros na cadeia. É assim que funciona, portanto, o fascismo. Essa é a crítica da direita, que tem sempre um alvo, um inimigo a ser constituído, seja os judeus, no caso dos nazistas, seja no caso dos estados totalitários, do stalinismo, o burguês, a sociedade burguesa, a alienação, a exploração e, finalmente, o próprio Estado, mas que terminam se degenerando em estados totalitários. Mas observe que há um outro tipo de crítica que é feita tanto à educação pública, e aí é onde meu artigo se concentra um pouco, tanto à educação pública quanto às ciências humanas de uma maneira geral. Ora, são as ciências humanas, sobretudo com a sua base fundamental que está na filosofia, são as ciências humanas que questionam os conceitos e os fundamentos com os quais nós pensamos o mundo. Heidegger dizia, numa frase um pouco provocativa, eu chego a citá-la no meu artigo, que a ciência não pensa. Mas ele dizia, não se trata de nenhuma provocação, não. O que ele dizia era o seguinte, a ciência não interrompe os seus procedimentos para questionar a objetividade do mundo, para questionar a metodologia chamada de científica, para questionar o empirismo da matéria com que ela trabalha, para questionar a fenomenologia dos fenômenos com os quais nós trabalhamos, para questionar os sentidos que nós usamos para poder, os sentidos e a razão que nós usamos para poder compreender o mundo físico, mas ela não se pergunta se a verdade que ela obtém é de que tipo. O método que ela obtém obtém o quê? A objetividade é, de fato, algo inerente à natureza ou ela só pode ser aferida se houver uma consciência para dizer isto é objetivo? Então, observe que, a partir da fenomenologia, toda essa concepção cientificista, que é uma ideologia da ciência, começou a declinar. Mas isso atingiu diretamente aquela visão gestionária do social da qual Platão gostava tanto. Platão é o pai de sofocracia. Quem deve ocupar o poder é quem sabe. Ora, a democracia não é a ocupação do poder pela ciência. Não é a ocupação do poder por quem sabe. Não se trata de uma epistemocracia nem de uma sofocracia. Trata-se de diversas opiniões se defrutando no espaço público com vistas à construção de uma ordem comum, que a gente vai chamar agora de um sensus communis, né, para usar a expressão de Hannah Arendt, e para a construção dos destinos da cidade, e assumir a responsabilidade por isso. Quando se diz que as ciências humanas não têm mais, quer dizer, não está sendo mais procurada, houve toda uma tentativa de desmoralização das ciências humanas a partir de uma redução das nossas subjetividades formadas pela educação a exigências do mercado. Ora, o mercado não está interessado na crítica de seus fundamentos. O mercado não está interessado em como as subjetividades são formadas. Ele quer que você se avalie a partir de certos conceitos. E aí é onde chega num momento crucial. É que a universidade oferece para nós, a universidade pública e a educação pública, os meios que nós temos de participar de uma condição humana. E para mim é muito estranho que eu tenha que comprar os elementos formadores da minha subjetividade humana, que eu tenha que comprar e pagar por isso. Que eu tenho que comprar para ter uma história comum, que eu tenho que comprar para ter uma determinada visão de mundo, que eu tenho que comprar para ter uma visão da natureza, que eu tenho que comprar num supermercado pedagógico ou escolar a minha consciência crítica. Quer dizer, todos os homens têm o direito à educação. Isso não sou eu que estou dizendo, não, pessoal. Desde a modernidade está sendo dito, desde Condorcet que isso está sendo dito. Então não tem que comprar a minha condição humana, não.
Mas parece que agora a relação custo-benefício ocupou também o nosso mercado acadêmico, ou seja, a transformação do nosso mundo no mercado acadêmico, no mercado de compra e venda de produtos. Não é à toa, Mondaini, que nós somos regulados por sistemas de produtividade acadêmica. Há 30 ou 40 anos atrás, ninguém ouvia falar de produtividade acadêmica. Pronto, Flávio, antes de avançar na crítica a essas concepções que, por um lado, apontam na direção da mercantilização da universidade, do ensino e da própria aferição daquilo que é produzido dentro da universidade, né? Só para a gente dar fazer uma inflexão, né, do que foi dito até agora. Você fez uma grande recuperação da trajetória das ciências humanas, desde a antiguidade grega até as críticas que foram feitas por autores como Foucault, como os autores da Escola de Frankfurt, procurando mostrar que a própria ciência, as próprias ciências humanas, elas tinham um projeto de disciplinarização, de controle social, né, e que isso acabou gerando os totalitarismos, né, seja a extrema-direita, seja a extrema-esquerda, e isso tem a ver, sim, com o projeto da modernidade, etc. Mas eu gostaria só de pontuar, como se costuma dizer, né, que, na realidade brasileira, no pós-redemocratização, pós-Constituição de 1988, nós tivemos um clima que foi um clima muito aberto, né, às polêmicas, aos debates. A universidade brasileira entrou num momento de muita riqueza cultural, né, e que isso incomodou bastante, né, incomodou bastante determinados setores da sociedade, que, num determinado momento, viram a oportunidade de avançar essas críticas que não têm fundamento, mas que acabaram fazendo a cabeça dessa militância da extrema-direita, né? E de que a universidade pública tinha se tornado um ambiente de comunistas, um ambiente de pessoas que eram contrárias aos ideais de família, de pátria, de propriedade, etc., quando a gente sabe muito bem que a universidade é, de fato, um lugar de disputa, né? Existem inúmeros projetos em disputa dentro da universidade, só quem não está dentro da universidade e não quer olhar o que é a universidade ignora o fato de que existem múltiplos projetos, né? De que, só para citar Gramsci, né? Quer dizer, não é o espaço do marxismo cultural, mas sim o espaço de disputa, de luta por hegemonia, né? Então, isso a gente viu até agora, e nós sofremos com esses ataques, né, de uma direita boçal. Eu acho que agora o momento, você já avançou nessa direção, né, mas esse é o momento de tratar dessa nova face, que é uma face mercantilista, né, mas, além de ser uma face mercantilista, dessa nova direita acadêmica, dessa nova direita política, que não pode ser confundida com a extrema-direita bolsonarista, né? Digamos que ela tem mais pudores, né? Mas avança na crítica à mercantilização, avança na defesa da mercantilização da universidade, com um discurso, e isso você trata no teu artigo, um discurso de que a fala dos professores do campo das humanidades, das ciências humanas, não atrairia mais, não despertaria nos discentes, nos alunos, né, o interesse, né, pela própria vivência universitária, né, pelo próprio cotidiano da universidade, e que, por isso, as universidades estariam hoje passando por um esvaziamento, né? Então, eu gostaria que você aprofundasse, Flávio, por gentileza, essa questão, né? Que discurso é esse, né, que indica o esvaziamento da universidade e, mais do que isso, né, debita na conta dos docentes, os docentes das ciências humanas, né,
o desinteresse dos estudantes em relação à vivência universitária, apelando também para a tradicional diferenciação existente entre teoria e prática, dizendo que os alunos hoje estão muito mais interessados com uma prática profissional, com a prática que eles vão desenvolver quando saírem da universidade, do que as discussões teóricas travadas em bancos escolares. Por favor, Flávio. As suas perguntas são parada dura, não? Como se diz aqui em Recife. Olha, veja o seguinte, o artigo ao qual você se refere foi uma resposta que eu dei a 2 colegas nossos que escreveram um artigo num outro jornal daqui de Pernambuco, e cujo título era Estrutura demais para pouco aluno. Na verdade, como se a universidade tivesse investindo demais nas estruturas físicas e também em recursos humanos, nas ciências humanas, e os alunos não tivessem mais procurando isso. Vamos com calma, que eu acho que não é bem assim. E como você citou 68, me veio na cabeça exatamente aquilo que eu vou chamar de a haussmannização da universidade. Existiu no Segundo Império, depois de 1850, na França, na época de Napoleão III, chamado Segundo Império, um prefeito de Paris, o Barão von Haussmann, que foi o cara responsável por destruir praticamente toda a Paris medieval, aquela Paris das obras de Victor Hugo, e construir a Paris moderna dos grandes boulevards com 150, 200 metros de largura, que impedissem a construção das barricadas que tinham sido construídas em 1830 e 1848 na Comuna, e depois retomaram em 71 na Comuna de Paris, para que não fossem construídas e pudessem facilitar o deslocamento das tropas, tanto do centro de Paris para a periferia, as banlieues, como também pudessem impedir o deslocamento das classes operárias, as chamadas classes perigosas, dos bairros vermelhos, como eles chamavam naquela época, Quartier Rouge, para o centro da cidade e ocupar a cidade. Portanto, o projeto urbano de Haussmann, que a gente chama de haussmannização e que foi estudado pelo historiador Eric Hobsbawm, era um projeto de controle político e social do mundo urbano. Em 68, observe, Mondaíri, você acha que não estava aqui em 68, mas eu estava, e eu estudava no colégio de aplicação, que ficava lá no centro da cidade, na Nunes Machado, junto da Igreja da Solidade. E as faculdades de economia, de engenharia, de medicina, de arquitetura, de biblioteconomia, ficavam todas entre a Praça do Derby e a Rua da Aurora, quer dizer, ficavam todas no centro da cidade, o que facilitava com que, naquela grande movimentação surgida em 68 em Paris, e que se espalhou praticamente por todo o mundo ocidental, mas pelo Japão também, que os estudantes das faculdades pudessem se reunir na grande avenida que nós temos aqui em Recife, a Avenida Conde da Boa Vista, o que provocava a paralisação completa da cidade, com manifestações políticas, com brigas com a polícia, cavalaria, e gás lacrimogêneo, e badoque que a gente usava, estilingue que a gente usava para poder conter os ataques das polícias. Logo depois de 68, o que aconteceu? Todas as unidades, faculdades, institutos e escolas que funcionavam no centro da cidade foram deslocadas para 12 quilômetros fora do centro da cidade, com a abertura que já existia o terreno do nosso campus atual. Depois ele foi cercado, você sabe que o nosso campus é completamente cercado, com apenas 3 saídas, não é? Então, isso é o que eu estou chamando de uma haussmannização, e, claro, dificultando tremendamente o deslocamento dos estudantes, não somente de um centro para o outro, como dos estudantes para o centro da cidade, onde eles podiam. Tanto que hoje o ponto de encontro nosso ficou na Praça do Derby. Quer dizer, a haussmannização dos militares de todas as universidades brasileiras, deslocando os institutos que estavam dentro do mundo urbano, dentro dos centros urbanos, para campos ou campi completamente deslocados e longe das cidades. Você veja, só para quem não está no Recife, não conhece o Recife, não, mas, por exemplo, pegando o exemplo do Rio de Janeiro, né, o deslocamento da UFRJ para a Ilha do Fundão. Né? Do Fundão, pois é. Um local completamente distante. João Pessoa, a mesma coisa. Isso. Natal, a mesma coisa. Fortaleza, a mesma coisa. Quer dizer, deslocar, tirar do centro da cidade e impedir a reunião dos alunos.
impedir que os estudantes pudessem se manifestar, impedir que a cidade pudesse ser tomada, impedir as barricadas físicas ou simbólicas. Atenção, projeto que veio do século XIX. Mas o que nós estamos vivendo hoje, com essa ideia de que os centros estão sendo abandonados pelos alunos, o que não é de forma alguma verdade, não há nenhuma indicação estatística desse abandono, nenhuma, não é? Nem aqui, nem em lugar, a não ser naqueles lugares onde foram efetivamente fechados. Mas um dos autores do artigo ao qual eu tentei precariamente dar uma resposta, um dos autores, quando eu participava do Conselho Universitário, ele chegou a propor duas coisas. Coisas que eu considero de uma imoralidade acadêmica inominável. A primeira, ele dizendo que todos os cursos de história deveriam ser varridos das universidades. Segunda, que os centros que formam a nossa universidade deveriam ser transformados em OSIPs, organizações sociais de interesse público, com sistemas de contratação e demissão particulares, com avaliação dos professores de uma forma também externa e objetiva e quantitativa, com índice de qualificação dos professores a partir de uma meritocracia quantitativamente aferida. Então, um modelo que vem do pragmatismo americano, das universidades privadas americanas, financiadas com dinheiro privado também das grandes fundações, como Harvard, por exemplo, né? Onde, aliás, um desses nossos dialogantes naquele artigo estudou. Então, observe que a gente está num ataque sistemático. Mas é preciso dizer o seguinte: a universidade, assim, hoje eu estava lendo uma matéria no jornal Le Monde que diz que a tentativa de digitalização das escolas na Suécia, o decreto e o projeto foi hoje cancelado, porque os níveis de aprendizado das crianças que receberam tablets e laptops para poder estudar em casa caiu tremendamente, assim como a relação deles com os livros caiu, e eles estavam simplesmente começando a não compreender mais um texto de uma página escrito, mas apenas aqueles mensagens pequenas emitidas. E que os livros baixados pela internet não estavam mais sendo lidos. Então, a digitalização das nossas escolas, na Suécia, mas também em vários outros lugares, há um projeto, nesse momento, correndo do Ministério da Educação, com o senhor Camilo Santana, de digitalização das escolas, que não é apenas, basta dizer que só na região norte na região norte do Brasil, praticamente o único grupo que teria condições de atender em 95% da digitalização das escolas é o grupo de Elon Musk. Único. Não é à toa que ele esteja agora muito interessado em vir ao Brasil de vez em quando para fazer negócios aqui com o governo federal. Atenção a isso aí. Mas observe, a universidade, a escola de uma maneira geral, é um lugar ao mesmo tempo de saída e de encontro. Por que de saída? Porque é na escola onde nós abandonamos a nossa primeira sociabilidade primária da família, das relações controladas por relações afetivas. É lá onde nós vamos encontrar, nas nossas primeiras escolas, relações que não são mais as afetivas. Confronto com os outros alunos, briga com os professores, professores que vão organizar e disciplinar nossas vidas, e uma relação com o saber que não é mais um saber primário do não fazer mais xixi nas calças, como se alimentar, como pegar num garfo, como... né? Como se limpar, como fazer a sua própria higiene, mas é um saber regulado agora por saberes impessoais e públicos. Porque ou você é preparado para o mundo do trabalho, que é o mundo público, regulado, portanto, por outra esfera que não é mais a esfera afetual, ou o mundo da cidadania, regulado, portanto, por uma esfera pública. A universidade é a mesma coisa, só que ela me oferece agora os critérios. A universidade é exatamente o lugar que me oferece os critérios para que eu possa participar de um mundo da universalidade científica, da universalidade de um certo conhecimento. Bom, eu gostaria só... há vários comentários aqui, mas eu gostaria de exibir agora o comentário de Delba Marra, que você pode ler também, o ataque... e filosofia, um ataque criminoso impede o ser humano de pensar e ver a verdade. É verdade, senhora Marra, eu só decorei o sobrenome dela.
O problema está exatamente em discutir o que é que nós estamos chamando de verdade. A gente poderia falar da verdade dos gregos, da verdade dos hebreus, da verdade dos latinos, são conceitos de verdade diferentes. A nossa verdade cartesiana é uma outra verdade, a verdade teológica é uma outra verdade. O sentido da Delba nos impede de ser crítico, né? De desenvolver o espírito crítico. Né? Exatamente. Mas nós podemos construir verdades. E estamos fazendo isso o tempo todo. Nossas verdades são todas provisórias. Mas a ciência acha que existe uma verdade universal, válida em todos os tempos, válida em qualquer lugar. A lei da gravitação universal, por exemplo. Matéria atrai matéria na razão inversa do quadrado das distâncias e na razão direta da massa. Então, quer dizer, há uma verdade universal que não poderia ser contestada pelas verdades particulares. Ora, são exatamente as verdades particulares, verdade de gênero, verdade de etnia, verdade de cada cultura, verdade das subculturas, verdade dos quilombolas, verdade dos povos originários, verdade dos negros, verdade dos amarelos, verdade dos vermelhos. São exatamente a permanência e a construção dessas verdades que permitem a existência de um espaço de diálogo chamado de espaço público de democracia. Ora, que eu já disse no início dessa minha locução, que não é o espaço da ciência política da demonstração. Cancelar a filosofia, cancelar a história, significa que você não terá mais um passado, que você não terá mais acesso à criticidade necessária para que você possa averiguar a qualidade das suas certezas. A filosofia tem um papel de fazer... Eu estava lendo, eu escrevi um livro chamado A Arte de se Tornar Ignorante. Uma história que eu vi uma vez na França, que um filósofo foi numa escola de ensino médio e perguntaram, um filósofo chamado Jean Lyotard, foi numa escola de ensino médio e perguntaram a ele o que era filosofia. Ele disse, a filosofia é a arte de se tornar cada vez mais ignorante. Mas ignorante no sentido de que toda vez que eu achar que adquirir a verdade, eu estou cometendo um profundo erro. E ele diz, no texto que ele escreve sobre isso, ele diz, tenho muita admiração pelas pessoas que procuram a verdade e tenho muito medo daquelas que a encontram. Então é preciso ter muito cuidado para que a gente não transforme a verdade numa seita e num fanatismo filosófico, religioso. Dizendo de outra maneira, Flávio, na verdade, quando nós entramos no campo das humanidades, nós aprendemos a formular problemas, né? Exatamente. A grande questão, quando nós começamos a orientar alguém no mestrado, doutorado, é sobre a capacidade de localizar o problema, né? A capacidade de problematizar, mais do que ter certezas e apresentar certezas. Soluções. Ou soluções, né? Quer dizer, a capacidade de formular perguntas, né? Uma equação, a sociedade não é uma equação matemática, não, que a gente encontra uma solução, né, previsível e baseada em critérios de identidade, não. A sociedade é uma entidade aberta, é uma entidade total e aberta. E a escola é exatamente, como eu disse, aquele lugar de saída em que eu saio da minha cultura primeira, familiar, da minha religião primeira, do meu paroquialismo cultural, para encontrar outras pessoas que têm visões de mundo completamente diferentes. Pessoas vivas e pessoas mortas. Toda vez que eu entro numa sala de aula, eu coloco algo entre nós, aquilo que os latinos chamavam de inter homines esse, de onde vem a palavra interesse. Eu posso colocar um corpo numa aula de anatomia, posso colocar uma ideia numa aula de filosofia, posso colocar um vegetal numa aula de botânica e assim por diante. Mas a partir desse momento, aquela mesma coisa objetiva que eu estou colocando no nosso meio, entre nós, vai ser observado por diversas pessoas. E aquilo que eu disser sobre esse objeto será também percebido, recebido por essas pessoas de maneira diferente, em função da cultura de onde ela vem, das informações de que ela dispõe, das crenças que a alimentam, da densidade social e cultural de onde ela faz parte. Todos receberemos a mesma informação de forma diferente. E anular essas informações esperando que seja pela ciência 2 mais 2 são 4, você seja chinês ou paraibano, é você querer, na verdade, não eliminar as ciências humanas, não. Acusando-a de que ela não tem mais público, clientes. Na verdade, para eles, clientes. Significa anular o espaço da pluralidade de opiniões que faz a democracia. Por toda perspectiva tecnocrática,
toda a perspectiva de gestionária de eliminação das ciências humanas, ou seja, da possibilidade de adquirirmos os predicados subjetivos capazes de nos interrogarmos a nós mesmos, aos outros e ao mundo em que nós vivemos, a anulação disso significa um Estado fascista, mas não mais um fascismo mussoliniano ou hitleriano, mas o fascismo da tecnocracia. Flávio, bom, não há nesse diálogo, nesse debate, inocentes, né? É claro que quando se faz uma crítica de que existe estrutura demais, né, é impossível não fazer uma vinculação ao fato de que houve um grande desenvolvimento das estruturas das universidades, expansão de dos campi universitários, interiorização, ou seja, de que houve uma melhora na estrutura das universidades públicas. E quando você diz que existe estrutura demais para aluno de menos, né, você é levado, só faltava afirmar isso, é levado àquele raciocínio que sempre acontece, né? Essas matérias que de tempos em tempos aparecem nos jornais, de que a relação professor-aluno nas universidades particulares é menor do que na relação professor-aluno nas universidades públicas, né? Que há muito professor na universidade pública para pouco aluno, enquanto na universidade privada acontece o contrário. Da mesma maneira, né, e aí eu gostaria de te formular uma outra questão, se não te parece que nesse pós-bolsonarismo, nesse pós-pandemia, né, foi criada uma situação, né, oportunidade para o avanço, para a retomada de uma direita acadêmica que sempre enfatizou a ideia de que para resolver os problemas da universidade bastaria uma boa gestão. Quer dizer, o discurso da boa gestão, né, da boa administração, dos bons administradores, de que os problemas, na verdade, podem se resolver nesse campo. Isso de um lado. E, de outro lado, estar alinhado com os mais avançados raciocínios, as mais avançadas descobertas no plano tecnológico. A gente estaria, então, diante da união desses dois elementos que formam essa nova direita acadêmica, o discurso da gestão e o discurso do desenvolvimento tecnológico? Sim, essas duas coisas estão juntas. O que aconteceu? Veja, Max Weber tinha dois termos que ele usava em Economia e Sociedade, que ele dizia: a modernidade desenvolveu duas formas de razão. Uma razão substantiva, aquela que avalia fins e valores, mas terminou que essa razão substantiva tivesse cedido lugar àquilo que ele próprio, os frankfurtianos vão retomar isso, uma razão instrumental, que os alemães chamam de Werkrationalität. Uma razão instrumental, ou seja, uma razão calculabilista, estratégica, que apenas avalia se os meios e quais meios devemos utilizar para atingir quais fins, sem fazer uma avaliação judicativa e ética de se esses fins são de fato legítimos e morais. Lembrem-se do filme que está passando nesse momento, Oppenheimer, né, que eu até nem assisti, meu filho foi agora mesmo assistir, mas observe que Robert Oppenheimer, apesar das ligações dele com a esquerda americana e sobretudo com o Partido Comunista, do qual ele terminou sofrendo muito com o macartismo, Oppenheimer, em 1947, o pai da bomba atômica do Projeto Manhattan, em 1947, Robert Oppenheimer deu uma declaração para a revista Time Life, que foi a seguinte: perguntaram a ele o que é que ele achava do fato de ser o grande, aquele que abriu as portas de uma nova era, a era nuclear, que poderia nos levar à destruição completa da humanidade e da Terra. A resposta dele foi a seguinte, viu, pessoal? Ele disse: eu sou um cientista e me preocupo com o progresso da ciência. Aquilo que os militares e os políticos vão fazer com esse progresso não é da minha alçada. Opa! Observe que foi exatamente depois dessa declaração dele, dada na revista Time Life, que Bertolt Brecht, o grande dramaturgo alemão, né, que tinha sido perseguido pelo nazismo, foi morar nos Estados Unidos, mas depois voltou para a Berlim Oriental,
Bertold Brecht escreveu a terceira versão da peça dele, A Vida de Galileu, que trata exatamente disso, da relação entre ciência e moralidade. Ciência e fins dos objetos científicos. Ora, a gestão e o gestionarismo é exatamente esta inversão entre razão substantiva e razão instrumental, fazendo com que, no caso da universidade, ela deixe de pensar quais são os fins que nós queremos alcançar e se esses fins são socialmente aceitáveis e dão respostas, aliás, daquele mesmo professor que eu falei para vocês, que queria acabar com os cursos de história, ele ter dito certa vez que quem tem que dar resposta aos problemas da sociedade é a prefeitura e não a universidade. Observe que tem muita coisa, muita resposta para ser dada ainda, viu, em artigos, a esse mesmo professor. Pois bem, então é essa inversão entre meios e fins que é preocupante, porque ela faz com que a técnica que até então nós tínhamos entendido como um meio para atingir outros fins, passe ela própria a ser o fim. Um professor da Universidade de Veneza de Filosofia, o professor Humberto Galimberti, acabou de publicar um livro no Brasil chamado Psique e Tecne, em que ele diz: para Bacon, poder, saber era poder. Agora, poder é dever. Se eu posso fazer algo com a tecnologia de que eu disponho, será feito. E não haverá mais, por conta do próprio autodesenvolvimento quase que soberano e autônomo da tecnologia, nós não teremos mais controle sobre isso. Vejam que está aparecendo agora um tipo de inteligência e de projeção, né? Não se trata mais de uma prótese simplesmente que eu posso adequar ao meu corpo. Se trata agora de uma inteligência projetada fora do meu corpo, uma inteligência artificial. Eu fiz uma brincadeira outro dia com inteligência artificial e ninguém acreditou que, de fato, tinha sido eu que tinha inventado. Eu achava que tinha sido, de fato, o ChatGPT que tinha feito um poema que eu fiz, que era uma brincadeira que eu fazia com o Ciência da Educação. Observe que nós estamos agora confundindo realidade com virtualidade. Nós não teremos mais, em breve, toda aquela discussão que foi da filosofia, a discussão platônica do livro 7º da caverna, se nós iríamos sair da caverna, das sombras, das aparências, da ideologia, para atingir as luzes da razão, né, e compreender finalmente a nossa falsa consciência, a nossa alienação, parece que não se trata mais disso, não. Parece que agora a questão vai ser, de fato, viver no mundo de uma irrealidade cotidiana, de uma virtualidade. Flávio, eu posso convidar um filósofo brasileiro, um pedagogo brasileiro, que ainda não foi citado e foi provocado aqui pelo Venilton Toledo, que disse: é a continuidade das escolas bancárias. Né? Como é que Paulo Freire, como é que Paulo Freire encararia, como é que, sob as luzes de Paulo Freire, nós poderíamos, e você faz isso nesse teu artigo, que é um artigo de opinião, né, publicado no Jornal do Comércio, como eu disse, né? Como é que Paulo Freire pode ser utilizado para se fazer a crítica a essas tentativas de transformar os problemas da universidade em problemas de gestão ou problemas passíveis de serem resolvidos por meios digitais? E aproveito também, nos acompanha com muita atenção a Delba Marra, né, que pergunta, né, em termos claros, quais são os inimigos das ciências humanas. Vamos lá, Flávio. Os inimigos das ciências humanas são os fascistas, toda vez que ocupam o poder, os totalitários de esquerda e de direita, sempre que ocupam o poder, eles tentam controlar a arte de pensar, a arte de criticar e a arte de investigar como nós somos feitos. Veja, é aí onde está todo o problema. Como nós somos feitos, aquilo que alguém chamou de projeto de subjetivação. Toda a educação oferece a cada um de nós, egressos de um sistema escolar ou outro qualquer, religioso também, oferece para a gente predicados com os quais nós podemos nos avaliar. Todo o problema está que, ao pertencer a uma estrutura religiosa, por exemplo, a um módulo de subjetivação religioso, passei a vida dentro de uma igreja, por exemplo, é que os meios, os predicados de que eu disponho para poder me avaliar e avaliar a inserção que eu tenho dentro de uma instituição são aqueles fornecidos pela própria instituição, o que me impede de sair fora dela. Ora, o que é que as ciências humanas nos permitem fazer?
dispor de elementos externos à minha própria estrutura institucional a qual eu pertenço, os elementos de mentalidade e de subjetividade de que eu disponho, para que eu possa sair um pouco do meu campo de raciocínio e de automatismo das respostas, para poder avaliar quem eu sou, como fui formado, como eu penso, como eu vejo o mundo, como eu sinto a minha relação com os outros, a partir de olhos que não são somente aqueles fornecidos pelo sistema inclusivo ao qual eu pertenço. Segundo agora, é exatamente isso que Paulo Freire tentou fazer. Eu escrevi há algum tempo atrás um artigo no Jornal do Comércio que dizia que a Pedagogia do Oprimido, uma obra de 68, publicada inicialmente no Chile, em 69 nos Estados Unidos, e só em 73 é que foi publicada aqui no Brasil, publicada clandestinamente, viu, pessoal? A circulação da Pedagogia do Oprimido no começo dos anos 70 era clandestina. Paulo Freire fala então de educação bancária, mas eu disse que era um livro de um exilado, ou melhor, um livro do exílio, e não um livro de um exilado saudoso da sua terra. Ele estava no Chile, saudoso da sua terra natal, saudoso da sua cultura, saudoso da pitanga, da batida de pitanga, ou do maracujá. Não era disso que se tratava, não. Era uma obra do exílio porque foi um pedagogo, filósofo, que pôde observar a sua cultura pedagógica e a linguagem como a sua cultura pedagógica era pronunciada e modificá-la. Toda a nossa tradição pedagógica dos anos 40, 50, 60, a partir do Manifesto dos Pioneiros, a partir de Anísio Teixeira, de Lourenço Carvalho, de Leôncio Rodrigues, todas essas, a nossa tradição pedagógica era ou sociologista ou psicologista. Paulo Freire vai inflexionar isso de uma outra forma, com uma linguagem muito mais literária, e vai introduzir um personagem que não existia na história da educação, o oprimido. Mas o oprimido não é simplesmente, bem hegeliano isso aqui, mas o oprimido não é simplesmente o contrário do opressor, como na dialética do senhor e do escravo, lá na fenomenologia. O oprimido é alguém que alberga, ou melhor, que introjeta, que faz residir dentro de si, hospeda, é a expressão que ele usa, hospeda um opressor, pensa como ele, age como ele, fala como ele, vê o mundo como ele. Todo o trabalho pedagógico está mais ou menos numa, como é que eu posso chamar? Uma ortopedia do olhar. Eu não nasci com óculos, mas a cultura da qual eu participo, familiar ou outra qualquer, me colocaram óculos com os quais eu vejo o mundo, metaforicamente. Todo o trabalho de uma pedagogia emancipatória está em que eu possa tirar os meus óculos, ou seja, vou ficar míope por um certo tempo, sem entender exatamente em que mundo eu estou, para que eu possa depois eu mesmo orientar a construção dos óculos com os quais eu quero ver. Esse trabalho da chamada passagem da consciência higiênica para a consciência crítica é um trabalho dificílimo de ser feito. O bancarismo pedagógico ao qual Paulo Freire se refere no terceiro capítulo dele da Pedagogia do Oprimido é exatamente essa tentativa simplesmente de fazer com que o aluno se torne apenas um receptáculo, uma conta bancária no qual o professor depositaria conteúdos e depois cobraria isso com uma avaliação. Claro que isso é uma visão um pouco metafórica, nenhuma sala de aula funciona assim. Senão não existiria os Paulo Freire. Vocês acham que Paulo Freire estudou numa escola paulo-freiriana quando ele era pequeno, numa escola emancipatória? Ele estudou no Oswaldo Cruz, aqui que ficava aqui na Dom Bosco, uma escola extremamente tradicional e de elite. E ele se tornou Paulo Freire. Vocês acham que Lenin estudou quando era pequeno numa escola revolucionária e marxista? Não. O que mostra que mesmo conteúdos conservadores atinge as pessoas de maneira diferente. E que não é só a escola, nem o professor que vai nos oferecer os predicados subjetivos com os quais nós vamos avaliar nossas próprias experiências. Eu passo por muitas experiências de saída e de encontros, como a universidade, que os gestionários querem eliminar, que me permitem ver o mundo de uma outra forma. Havia uma frase de Sartre que ele dizia: não importa o que fizeram de mim, importa o que é que eu vou fazer daquilo que fizeram de mim. Eu poderia dizer a mesma coisa da escola. Não me importa muito o que a escola fez de mim, importa o que é que eu vou fazer com aquilo que ela fez de mim. E mesmo que eu tivesse professores conservadores, eu tive professores autoritários, eu não me acho nem um conservador, nem um autoritário, mas eu tive outras oportunidades porque tive também a possibilidade de encontrar muitos outros interlocutores na minha vida.
Paulo Freire, no livro dele chamado A Pedagogia da Autonomia, diz que houve muita confusão em termos de bancarismo pedagógico, que as pessoas entendiam como se fosse uma forma apenas de verticalismo. Algo precisa ser transmitido em toda a educação e não somente conteúdos congelados ou cristalizados. O que é transmitido em toda a educação é o mundo, os sentidos que nós atribuímos ao mundo. E sem isso, toda a educação gera mentalidades fascistas. Flávio, faltam 4 minutos para a gente encerrar esse programa. Espero ter ficado claro àqueles que nos acompanham na TV 247 quem são esses novos inimigos das ciências humanas e da universidade pública e os riscos decorrentes da defesa desses argumentos no campo da administração, da pura gestão e do avanço tecnológico, como se as humanidades não pudessem também incorporar os elementos positivos que existem também no desenvolvimento tecnológico. Mas eu gostaria de ir aí para uma última saudação da tua parte, voltar ao início, né, da discussão, né, do início da tua fala, que remontava à antiguidade grega, em que você fala que a polis não era ágora, né, da necessidade democrática da nossa universidade pública ser cada vez mais, depois desse período trágico que nós vivemos nos últimos 4 anos, em função da pandemia e principalmente do pandemônio, a necessidade de nós nos tornarmos cada vez mais o espaço de uma grande ágora de debates, de discussão, né? E que incorpore não apenas os docentes, mas também os nossos discentes. Você tem, Flávio, 2 minutos para essa saudação final, que seja um convite à necessidade do debate democrático, dentro dos nossos espaços que foram tão combatidos assim nos últimos anos, que é a universidade pública. Por favor, Flávio. Olha, o neoliberalismo que atinge hoje praticamente todas as nossas instituições, da família à universidade, à escola, ao trabalho, até a uberização, digamos, da nossa vida profissional, o neoliberalismo não é Adam Smith renovado, não, viu, pessoal? É um novo projeto de subjetividade capaz de transformar cada um de nós no empreendedor de si, com todas as responsabilidades que você terá do custo-benefício disso. E o fracasso é seu. Tanto quanto o sucesso, se você alcançar, será seu também. O que envolve toda uma ideologia chamada de meritocrática, que faz parte também do projeto gestionário tecnocrático. Então, a nossa universidade pública, aliás, é a nossa universidade pública que faz as pesquisas nesse país. As universidades privadas, elas produzem clientes para o mercado, produzem práticos para a medicina e para a engenharia ou para a enfermagem, produzem pessoas que não dispõem exatamente daquele afastamento, aquela saída que a universidade e as ciências humanas nos permitem, que é o afastamento teórico do mundo. Foi feita uma pesquisa no interior de São Paulo com as faculdades de medicina, estudantes do 6º ano que não sabiam identificar uma virose. Há 4 anos, há 5 anos, um pouquinho antes da pandemia. Nós estamos caminhando para um limiar de um novo homem, já estão chamando de o pós-humano, não só de pós-humano, mas o pós-homem. Aquele homem programado. Há experiências no consumo de literatura nos Estados Unidos que estão averiguando a leitura de uma página de literatura produz que emoções, para que a gente possa manipular livros com emoções. Faremos a mesma coisa com a educação? Ou será que a educação pública continuará sendo o único reservatório que nós temos para resistir política, cultural e subjetivamente a esse novo padrão do empresariamento subjetivo de si e que terminará com cada um se transformando num empresário de si a serviço de um mercado e de uma metafísica do mercado que nenhum de nós pode dominar pela sua instabilidade e pela sua imprevisibilidade. Flávio, muitíssimo obrigado. Essa foi a tua primeira participação no Trilhas da Democracia. Espero que se repitam essas tuas participações. Lembrando que amanhã, às 15h, agora gravado, dessa vez gravado, o Trilhas da Democracia fará um debate sobre violência contra as mulheres e políticas públicas.
E sempre é importante dizer, esse programa é, na verdade, um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco. Então, espero vocês, todos e todas, amanhã, às 15 horas, no 247, com a discussão sobre violência contra as mulheres e políticas públicas. Muito obrigado mais uma vez, Flávio, e até lá. Obrigado pelo convite. Um grande Até lá. abraço.